Bom dia, pessoal, tudo bem? Jair Bolsonaro obteve uma enorme vitória, mas a reação já vem em peso, sabe por quê? O pessoal sabe jogar o jogo do xadrez. Tanto o Bolsonaro, 30 anos de Câmara Federal dos Deputados, e também Rodrigo Maia, sua equipe, eles sabem jogar muito bem esse jogo. E esse jogo de xadrez, ele é muito delicado, tá? Deixa eu explicar para vocês o seguinte. Um detalhe, eu não sei se vocês se lembram, para você que escutava Band News na época do falecido Ricardo Boechat, ele sempre falava o seguinte: a esposa de César, ela não apenas deve ser séria, ela deve parecer séria. Ou seja, o que está em jogo atrás desse antigo preceito latino, né, da época do Império Romano? O que estava em jogo ali? Estava em jogo que muito mais do que você fazer ou ser uma coisa, você precisa passar a imagem. Você precisa aparentar essa coisa. E aí o que está em jogo? Está em jogo o quê? Os políticos sabem que se a reforma da Previdência não for aprovada e o Brasil for pro buraco, alguém vai ser culpado. A população vai demonizar o culpado. E aí, antigamente, lá no início do governo Bolsonaro, lá nos primeiros meses, ali em janeiro, o que o Bolsonaro fez? Preparou o texto da reforma da Previdência, apresentou ao Congresso Nacional e disse: agora a bola está com o Rodrigo Maia. O que o Rodrigo Maia interpretou? Rodrigo Maia interpretou o seguinte: se a Câmara dos Deputados não aprovar a reforma da Previdência, vai ficar como se fosse a minha culpa, porque Bolsonaro disse que entregou para a Câmara e agora o trabalho é do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia falou: não, de jeito nenhum. O presidente também tem que participar, tem que chegar junto, tem que conversar. Então, eles sabem que se a reforma da Previdência não for aprovada e o Brasil for pro buraco, esses 4 trilhões de dívida que nós já temos virarem uma dívida impagável, eles sabem que alguém vai pagar. Por isso, a estratégia que a oposição montou é aprovar sim uma reforma da Previdência, mas uma reforma da Previdência de fachada. Uma reforma da Previdência que, em vez de dar uma economia de 1 trilhão em 10 anos, vai dar uma economia só de 200 bilhões ou de 300 bilhões, de forma que essa reforma seja aprovada e o povo não demonize ou culpe os políticos, mas por outro lado essa reforma enfraquecida, ela não vai fazer Bolsonaro se tornar invencível em 2022, porque no último ano do seu mandato, ali no 4º ano, ele teria à disposição para investir 256 bilhões de reais, ele ficaria muito bem no seu último ano de campanha, sabendo nós que Bolsonaro nem fala em reeleição e sabendo também que isso é um reconhecimento do próprio Congresso Nacional de que Bolsonaro está indo bem. E Bolsonaro tem tido vitórias aí, não só vitórias políticas, mas vitórias em termos nesse jogo de propaganda, nesse jogo de imagem, porque a pressão da sociedade está fazendo efeito nas decisões do Congresso. Porque na sexta-feira eu divulguei aqui para vocês que nós lemos uma notícia que o Rodrigo Maia, pressionado pelas redes sociais, diante da pressão das redes sociais, já está assumindo fazer um voto nominal da MP 870, a MP da reforma administrativa, ou seja, nós aqui e todos os outros canais de direita fazendo a pressão, hashtag MP 870 voto nominal, todo mundo conclamando juntos ali para que o Congresso brasileiro, a Câmara dos Deputados, vote a MP 870 no plenário da Câmara com voto nominal, de forma que os deputados ficariam constrangidos de votar contra o Brasil, porque cada um da população brasileira ia estar vendo o nome de quem votou a favor ou contra do Brasil. Então, o que aconteceu? Na semana passada a gente teve uma grande vitória. Eu falei para vocês que o gigante tinha acordado, o gigante estava se levantando, né? O gigante já tinha aberto os olhos, só faltava ele se levantar. E por que eu falei isso? Lembrando a vocês, porque se nós colocarmos Jair Bolsonaro no governo e o abandonarmos lá, o professor Olavo de Carvalho já falou que é a mesma coisa que condená-lo à morte, porque nós precisamos colocá-lo lá e darmos o suporte fazendo uma militância pró-governo, porque como ele não fez o antigo sistema político do toma lá da cá, da troca de favores, ele não vai negociar cargos, não vai entregar benefícios para quem votar a favor dele, nós precisamos ser a base de sustentação do governo Bolsonaro e graças a Deus o gigante está acordando aí e acordou de forma clara agora. Por quê? Se na semana passada a pressão das redes sociais já tinha feito o Rodrigo Maia recuar e aceitar a possibilidade de voto nominal, ontem, na grande mídia, nós já vimos ali o Rodrigo Maia falando o seguinte, tá? Que ele, além disso, de ter aceito a ideia de voto nominal, agora ele está querendo votar a MP 870 com voto nominal,
antes do domingo, já nessa semana, na quinta-feira. Aí todos nós ficamos felizes, celebramos, né? Que vitória do governo e tal. Só que aí, pessoal, isso na verdade é parcialmente uma vitória, mas por outro lado já é um contra-ataque, já é uma reação, né? Por isso que o título desse vídeo eu coloco para vocês que Bolsonaro teve uma grande vitória, mas a reação já veio muito forte ali, o contra-ataque. Por quê? A ideia de Rodrigo Maia e do Centrão é o seguinte, e eu digo para vocês, eles sabem jogar muito bem esse jogo, tá bom? A estratégia é o seguinte, peraí, se já tem essa multidão aí para sair para a rua domingo para cobrar a aprovação da MP 870, o que eu vou fazer? Eu vou, se eu não aprovar, eu vou ficar com o filme queimado, né? Rodrigo Maia pensando e o pessoal do Centrão. Se a gente não aprovar, tiver uma multidão na rua domingo e a gente ficar como culpados pela não aprovação da reforma da Previdência, aí, da reforma administrativa, perdão, MP 870, e aí Bolsonaro tiver que voltar a governar com a estrutura da esplanada dos ministérios, a estrutura que Michel Temer deixou em vez de 22, 29 ministérios, um gasto exacerbado, né, uma confusão total, o ministro Sérgio Moro enfraquecido porque ia perder o acesso ao Ministério da Segurança Pública, ia ficar só com o Ministério da Justiça. Paulo Guedes ia perder também o controle de várias outras áreas, porque o Ministério da Economia de Paulo Guedes ia voltar a ser Ministério da Fazenda, ia perder as incorporações que ele tinha. Então, eles já sabem que essa pauta de domingo da MP 870 era um problema para eles. Então, o que ele está fazendo? Ele não, por um lado, ele está cedendo a essa pressão das redes sociais e essa pressão popular. É uma grande vitória para o governo Bolsonaro, o Rodrigo Maia querer votar logo nessa quinta-feira, ainda essa semana, antes do domingo, a questão da MP 870 da reforma administrativa com a questão do voto nominal. Aí todo mundo ficou feliz, quando eu olhei a notícia eu fiquei muito feliz, só que isso é uma estratégia para enfraquecer o movimento. Isso é uma estratégia para descaracterizar o movimento de domingo, para ver se domingo não acontece manifestação. Por quê? Se a MP 870 fosse votada, ia tirar uma das pautas ali das manifestações. Só que nós precisamos lembrar o seguinte, primeiro, ainda que o Rodrigo Maia aprove a MP 870 na comissão ali, no plenário da Câmara na quinta-feira, ainda vão faltar algumas pautas para a nossa manifestação de domingo. Vão faltar o pacote anticrime de Sérgio Moro, vai faltar também a reforma da Previdência e a CPI lava-toga. Então, pessoal, olha só como é que esse pessoal joga muito bem o jogo do xadrez político. Ele está se antecipando às manifestações de domingo para dizer, não precisa mais me cobrar nada, eu já dei o que vocês queriam. Só que ele se esquece que, além da MP 870 voto nominal, nós estamos cobrando também, o povo nas ruas está cobrando o quê? Reforma da Previdência, pacote anticrime de Sérgio Moro e a reforma da Previdência, segundo Paulo Guedes apresentou, e além disso a CPI da lava-toga. Então, pessoal, o jogo de xadrez da propaganda, lembra aquilo que eu falei no início do vídeo? A questão a esposa de César não deve apenas ser séria, ela deve também parecer séria. Esse jogo aí, pessoal, realmente está um jogo de xadrez, você tem que ficar muito atento, porque o pessoal lá não é bobo não, o pessoal também sabe jogar o jogo, o pessoal é veterano na propaganda, é veterano na negociação política, eles estão se antecipando ao movimento, tá? Lembrando que pauta do movimento, então, eu já falei aqui, dia 26 MP 870 voto nominal, que é a reforma administrativa, reforma da Previdência do Paulo Guedes, pacote anticrime de Sérgio Moro e também a CPI lava-toga. São só essas 4, tá? Vamos revisar aqui com vocês, ó. MP 870 voto nominal, reforma da Previdência de Paulo Guedes, não um outro texto. Graças a Deus também tivemos uma outra vitória que o relator da reforma da Previdência, ele já disse que não vai aceitar um texto adicional, vai ser o texto original. Então, recapitulando aqui, reforma da Previdência de Paulo Guedes, segundo, MP 870 voto nominal, pacote anticrime de Sérgio Moro e também a CPI da lava-toga. São essas 4 pautas, tá? Invasão do Congresso Nacional e intervenção militar, não existe isso no movimento, tá? Isso aí é manipulação, isso é sabotagem do movimento. Deleta, esquece isso, tá certo, pessoal? Um detalhe importante para vocês, preste atenção. Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Júlio Moreira, que conversando comigo me deu esse detalhe. Vocês perceberam, tô terminando o vídeo já, vocês perceberam que a esposa do Mourão vai dar uma entrevista aí para a Globo News, e um detalhe que passou despercebido,
é que na propaganda Globo News, se eu não me engano, André Sadi pergunta para ela qual é a sua inspiração. Minha inspiração é Michelle Obama. Primeiro, Michelle Obama não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo de direita. Michelle Obama era dos democratas, esposa de Barack Obama, que era discípulo do Saul Alinsky, que é comunista e talvez até satanista explícito. Então, primeiro, está se fiando a um paradigma que não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. Segundo, quem em algum momento da história do Brasil se preocupou, primeiro, com o nome da esposa do vice-presidente ou com o que a esposa do vice-presidente pensa? O que eu estou pensando aqui será que o general Mourão percebeu que já está pegando mal ele falar bobagem aí contra o governo e agora ele botou a esposa para falar? E a esposa sendo recebida pela Globo News assim, nossa, seja bem-vinda, aqui é a segunda primeira-dama e tal. Que vocês estão entendendo o nível da manipulação? Então fiquem muito atentos, tá? Pessoal, recado muito importante para encerrar o vídeo. Para comemorar os 500 mil inscritos no meu canal, já passamos 500 mil, já graças a Deus o canal está crescendo muito rápido, mas para comemorar, já agradeço a vocês por isso, para comemorar eu fiz uma promoção relâmpago na livraria Daniel Lopes. Aqui embaixo você vai ver promoção relâmpago com o título saindo até por quase 50% de desconto. É uma promoção imperdível, ela vai durou ontem e termina hoje, tá? Se eu não estou enganado, por enquanto ela termina hoje à noite. Então corre aqui para você garantir, você compra 2 livros pelo preço de um praticamente, tá? Não perca essa promoção, vai ser uma promoção muito curtinha e eu quero também lembrar vocês que dia 10 de junho eu vou abrir uma inscrição para a nova turma do meu curso Manual da Resistência. Venha estudar comigo Apologética Política, ou seja, como você defender a sua posição conservadora, tá bom? Quiser ter acesso a bastidores de entrevistas, de gravações, quiser ter acesso a vídeos adicionais, todo dia eu faço esse vídeo aberto para vocês e mais um vídeo adicional para quem é membro do canal. Se você quiser ter acesso a esse conteúdo, clica aqui embaixo, só R$ 7,99 por mês você se torna membro do canal e tem acesso a esses conteúdos exclusivos. Tá bom, pessoal? Esse é o canal Daniel Lopes e eu agradeço muito a vocês por estarem aqui conosco todos os dias pela manhã, sábado, domingo e feriados. É um trabalho árduo, mas é um trabalho satisfatório porque nós estamos vendo aqui as consequências práticas disso para o engrandecimento do Brasil e o Brasil saindo do buraco dos 4 trilhões de dívida e seguindo a trilha das potências mundiais. É isso que vai acontecer se o gigante abrir os olhos, acordar, se levantar e defender Bolsonaro com a mesma paixão que defendeu na época das eleições, tá bom? Se inscreva no canal, examine todas as coisas e retenha o que é bom, clica no like, clica no sininho das notificações e a gente se vê amanhã com mais um vídeo exclusivo cheio de surpresa para vocês. Amanhã eu vou entregar surpresa para vocês aqui no canal, além dessas monte de surpresas que eu já tô trazendo, tá bom? Forte abraço, galera, obrigado pelo apoio, valeu!